boa tarde. O meu nome é Porto e estamos começando agora mais um programa Bate-Papo com o Porto aqui pela MAC Rádio. E lembrando, né, você ouvinte, que você pode acompanhar nosso programa pelas redes sociais, pela macradio.com.br e também pelo nosso Facebook, na minha página José Porto e também no meu perfil. Hoje nós vamos falar, na verdade, né, com o Albano, que é o gerente executivo da Caixa Econômica Federal aqui de... Aliás, desculpa, vamos voltar. O gerente executivo do INSS. Falei de Caixa porque a gente estava comentando agora mesmo sobre uma pergunta aqui da Caixa, né, que envolve a Caixa, não é o INSS, que logo mais vou falar aí para o ouvinte que fez essa pergunta. Então, o Albano é o gerente executivo do INSS, é um especialista no assunto, e hoje nós vamos tirar suas dúvidas com relação à aposentadoria, pensões, os benefícios e outros mais, né? Então, Albano, quero agradecer demais aí a sua disposição de ter vindo aqui na MAC Rádio, ao nosso programa aqui Bate-Papo com o Porto. A gente sabe de todas as demandas, né? A gente sabe de todas as demandas aí do INSS, ainda mais agora. Então, é um prazer recebê-lo aqui e muito obrigado aí pela sua boa vontade de comparecer aqui com a gente. Boa tarde, Porto. Boa tarde aos ouvintes da MAC Rádio. É um prazer estar aqui. Espero uma hora de programa, que a gente consiga tirar as dúvidas dos ouvintes, da população e, de qualquer maneira, que seja a primeira de muitas oportunidades. Se alguém não teve a oportunidade de mandar a dúvida hoje, quiser mandar aí futuramente para uma próxima entrevista, para um próximo programa, a gente está sempre à disposição. Nosso trabalho lá na INSS, enquanto servidor público, é servir ao público, portanto, ainda mais agora com as reformas, com a reforma da Previdência, com as mudanças que houveram recentemente na legislação previdenciária, no que toca especialmente às aposentadorias, às pensões, é importante que a população não tenha mais dúvida, principalmente porque a reforma já foi promulgada, né, através da emenda constitucional 103, então os benefícios requeridos a partir do dia 13 de novembro do ano passado já são analisados de acordo com as novas regras. Então a população não pode ter dúvidas mais. Muito bem, Albano. Bom, como eu falei da Caixa Econômica, então já vou falar sobre a pergunta. A Fernanda, ela fez uma pergunta aqui. Qual o número de contribuições uma pessoa precisa ter para solicitar o seguro-desemprego? E depois de quanto tempo a mesma pessoa pode pedir ao novo seguro-desemprego? Nesse caso, o Albano acabou de falar aqui nos nossos bastidores, antes de começar o programa, que você, Fernanda, é a Fernanda do Campos Elíseos, você precisa ir na Caixa Econômica Federal, porque essa demanda quem tem que dar todas essas explicações e orientações é justamente a Caixa Econômica, tá? Então, mesmo assim, agradeço aí a sua pergunta. Então, está esclarecido, né? Vamos então, iniciar o nosso programa aqui com a primeira pergunta. Albano, a Gisele, ela está perguntando aqui o seguinte: qual o período médio atual para a análise do pedido de benefício junto ao INSS? Bom, Porto, primeiro é importante responder para o ouvinte que a forma de requerimento dos benefícios do INSS ela mudou. Antigamente, as pessoas iam até uma agência do INSS, ficavam na fila, entravam na agência, faziam seu pedido e ele era analisado naquele momento. De uns 2 anos para cá, o INSS implantou uma nova metodologia de análise chamada INSS Digital, onde os requerimentos são solicitados somente à distância. Então é importante que quem for requerer um benefício do INSS, a pensão por morte, uma aposentadoria, um benefício assistencial, um auxílio-doença, é importante que essas pessoas baixem um aplicativo chamado Meu INSS. Então guardem bem esse nome, Meu INSS é o aplicativo, baixem o aplicativo e lá façam uma senha utilizando o seu CPF, a senha é criada na hora pelo próprio aplicativo, e aí lá o cidadão, o segurado, faz o seu requerimento. Uma vez feito o requerimento, ele vai entrar numa fila de análise do INSS. Alguns requerimentos, como aposentadoria por idade, como salário maternidade urbano, eles podem, se os dados estiverem corretos no INSS, se a pessoa já preencheu os requisitos para concessão, esses benefícios podem ser, Porto, concedidos automaticamente, inclusive, sem participação humana, sem análise por parte de nenhum servidor. Então, requerendo os benefícios, esses
dois benefícios, a aposentadoria por idade e o salário maternidade urbano, é possível que em alguns minutos ou em algumas horas o cidadão já tenha a resposta pronta para o seu benefício. Já está aposentado ou o salário maternidade já está concedido, já informa o banco que ele vai receber a partir do próximo mês. Então, para esses casos, quando a pessoa já preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, a concessão ela é praticamente automática. Ela demora alguns minutos ou algumas horas. Nos casos em que falta alguma documentação ou que a pessoa ainda não tem o período necessário para a concessão do benefício, esse pedido ele entra em uma fila virtual. Essa fila ela é nacional ou ela é regional. Aqui no nosso caso nós temos uma superintendência em Belo Horizonte que ela abrange 3 estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O requerimento que ele não é concedido automaticamente, ele vai para essa fila virtual e os servidores do INSS desses 3 estados, né, dessa região, puxam as tarefas e vão analisando os requerimentos. Hoje em dia, os requerimentos estão demorando cerca de 4, 6 até 8 meses para eles serem analisados. O INSS ele passou, nos últimos anos, por uma redução drástica no número de servidores. Nós tínhamos cerca de 36 mil servidores para atender em 1.600 agências que nós temos espalhadas pelo país, e esse número de 36 mil servidores ele foi reduzido para 23 mil, em razão de aposentadorias. Pouca gente. E a demanda, cada dia, aumenta mais. O INSS recebe 1 milhão de novos pedidos. Poxa. E a gente, embora esteja conseguindo dar vazão a essa demanda, nós ainda temos um estoque, especialmente em razão da grande procura por benefícios quando do início da discussão da reforma da Previdência, e esse estoque fez com que a fila aumentasse e a gente chegasse nesse prazo de 4, 6, em alguns casos até 8 meses para um benefício ser analisado. Lembrando que, embora a gente saiba e entenda que o benefício é um direito da pessoa, que a aposentadoria, a pensão, o LOA é um direito do cidadão, nós não conseguimos conceder imediatamente, nos casos que eu disse anteriormente, mas quando da concessão do benefício, o cidadão, o segurado, ele recebe o seu pagamento, recebe o pagamento do seu benefício desde o dia do pedido, corrigido pela taxa Selic. Então, é uma forma legal do INSS compensar o atraso na análise desses requerimentos. Legal. Albano, nesse caso, assim, casos gerais também, existe carência mínima de contribuições para que uma pessoa possa solicitar o auxílio maternidade? Isso. Também eu acredito que tem uma demanda grande, né? Tem. O salário maternidade, como eu disse, é um dos benefícios que ele é concedido automaticamente, nos casos que a pessoa já tem a carência e que já informou o nascimento da criança no cartório, ele é concedido automaticamente. Nos outros casos, ele entra na fila. E aí a pergunta foi sobre a carência. Uhum. E aí é importante explicar para as pessoas que o INSS é uma previdência social, o INSS é Instituto Nacional do Seguro Social, portanto, funciona como se fosse um seguro, como se fosse um plano de saúde. Quando a gente vai fazer um plano de saúde, Porto, a gente contrata o plano e não é logo de cara que a gente tem direito já a todos os procedimentos, né? Ao parto, a uma cirurgia eletiva mais complexa. A gente começa a ter direito a alguns exames, né, mais simples, e aí você vai pagando, vai cumprindo um período que a gente chama de período de carência, né? Paga 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e só depois desse 1 ano é que a gente tem direito a todas as cirurgias e exames de um plano de saúde. Uhum. O INSS funciona da mesma forma. Alguns tipos de benefícios, eles dependem de uma carência, ou seja, a pessoa precisa pagar alguns meses para depois ter acesso. No caso da pergunta do salário maternidade, essa carência são de 10 meses. Então, hoje, uma segurada, uma cidadã que pretende, né, ter um filho, já vai se programar, já começa a contribuir para o INSS, começa a pagar o carnê do INSS como segurado obrigatório ou como segurado facultativo, sabendo que, se quando do fato gerador que a gente chama, o nascimento, quando acontecer, ela já terá que ter contribuído 10 meses para a Previdência Social. Então, a carência para esse tipo de benefício é de 10 meses atualmente. Legal. Se a pessoa, uma outra pergunta aqui foi da Gisele também. Ela pergunta o seguinte: se a pessoa é beneficiária de uma pensão por morte em decorrência do falecimento do seu cônjuge, ela pode se casar novamente e, caso novamente o seu novo cônjuge também venha a falecer, ela acumula as duas pensões ou ela tem que escolher uma entre uma e outra? Essa é uma dúvida muito comum, Porto. Olha, eu estou no INSS há praticamente 15 anos
Toda vez que a gente tem a oportunidade de participar de uma entrevista, ou quando a gente vai orientar a população em prefeituras, em sindicatos, surge essa pergunta. Então vamos lá. A mulher ou o homem, né, no caso desde 88 a Constituição igualou os direitos, então o homem recebe uma pensão por morte no caso do falecimento da mulher e a mulher recebe uma pensão por morte no caso do falecimento do homem. Então nesses casos, a pessoa titular da pensão, ela pode sim se casar novamente. Não é porque ela recebe uma pensão por morte que ela deixa de poder viver, né? de poder conhecer outra pessoa, de poder se relacionar com outra pessoa, inclusive de se casar ou manter uma união estável. Então, ela mesmo sendo titular de uma pensão por morte, ela pode se casar de novo, tanto a mulher como o homem, se for o caso. E aí, respondendo no final da pergunta, caso esse novo cônjuge ou esse novo companheiro venha a falecer, aí sim é o momento do titular da pensão escolher a pensão de valor mais vantajoso. Então, ela vai ter a oportunidade de comparecer ao INSS e escolher entre a pensão que ela já recebia ou a pensão deixada por esse novo cônjuge ou esse novo companheiro. Vai escolher a mais vantajosa. Só não vai poder acumular as duas. Ah, legal. Está respondido aí para a dona Gisele. A Maria do Campos Elíseos também perguntou o seguinte: se a pessoa é contribuinte e falece, como fica a situação dos filhos menores? A pensão é paga de forma integral para eles, né? Para esses filhos no caso, ou é dividido entre o número de dependentes? Ótima pergunta, Porto. A pensão por morte é um dos benefícios do INSS que sofreu mudança substancial com a reforma. Então, para óbitos ocorridos depois do dia 13 de novembro, que é a data da reforma, a pensão por morte ela deixou de ser integral. Até o dia 13 de novembro, quando a pessoa falecia, ela deixava seu cônjuge ou o filho menor de 21 anos, que são os dependentes de primeira classe, que a gente chama, e aí não havendo esses dependentes de primeira classe, passa-se aos dependentes de segunda classe, que são os pais, ou de terceira classe, que são os irmãos, ela falecendo, o valor dessa pensão por morte ele não é mais de 100%, não é mais o valor integral. Então, desde o dia 13 de novembro de 2019, com a reforma da Previdência, o valor da pensão por morte ele passou a ser de 50% do salário de contribuição daquela pessoa que faleceu, do segurado que faleceu, mais 10% por dependente. Então, vamos supor, vamos dar um exemplo, é um casal, um homem e uma mulher, o homem faleceu, a mulher, antes da reforma da Previdência, recebia 100% do salário de benefício desse homem, do seu marido que faleceu. Vamos dar um exemplo aqui de R$3.000. Antes da reforma, se ele tivesse falecido, o valor da pensão por morte seria de R$3.000. Depois do dia 13 de novembro, ou seja, para óbitos ocorridos depois dessa data, o valor da pensão passa a ser de 50% mais 10% por dependente. Então, esses R$3.000 passam a ser R$1.500, mais 10% dos R$3.000, R$1.800 por dependente. No caso, só tem uma dependente, que é a esposa, nesse exemplo que nós estamos dando. O valor da pensão será de R$1.800. Se tiver mais um filho, é mais um dependente, aumenta-se mais R$300, essa pensão vai para R$2.100. Lembrando que uma outra mudança trazida pela reforma é a irreversibilidade de cotas. Então, nesse caso, no caso do falecimento da mãe ou da maioridade desse filho, quando ele completar 21 anos, essa pequena cota de 10% ela não passa para o dependente que ficou, ela se extingue. Entendi. Como você mesmo falou, uma pergunta muito boa aí da dona Maria e bem complexa, né? Bem complexa, lembrando que a pensão e os benefícios do INSS não podem ser menores do que um salário mínimo. Então, nos casos em que a pessoa que faleceu tinha um salário de benefício ou recebia um benefício no valor de um salário mínimo, para esses casos não se aplica essa redução, esse fator redutor de 50% mais 10% por dependente. No caso de um salário mínimo, continua como era antes. Mas nos casos de um valor um pouco maior, R$2.000, R$3.000, valores acima de um salário mínimo, já se aplica essa regra trazida pela reforma da Previdência de redução do valor de salário de benefício em 50% mais 10% por dependente. Entendi. O Pedro, do bairro Dom Bosco, Albano, ele está falando o seguinte: para quem já cumpriu o tempo de trabalho, mas gostaria de continuar trabalhando para melhorar a sua média do salário quando fosse aposentar, quais seriam os cálculos? Então vamos lá. É uma pergunta também interessante. A aposentadoria é um benefício que foi substancialmente alterado com a emenda constitucional 103, com a reforma da Previdência.
após uma regra de transição, que a gente pode até falar depois sobre ela aqui, as aposentadorias por tempo de contribuição, que são aquelas aposentadorias quando o homem completava 35 anos de contribuição ou a mulher 30 anos de contribuição, independente da idade, essa espécie de aposentadoria ela deixou de existir com a reforma da Previdência, com a emenda constitucional 103. Agora, o que nós temos são as aposentadorias chamadas de aposentadorias programadas, ou seja, o homem só vai poder se aposentar quando ele completar 65 anos de idade e tiver um tempo mínimo de 20 anos de contribuição, e a mulher só vai poder se aposentar aos 62 anos de idade com um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Portanto, essas aposentadorias por tempo de contribuição, elas deixam de existir com a emenda constitucional 103, elas não existem mais com a reforma da Previdência. O que nós temos agora são regras de transição para pessoas, para cidadãos, para segurados que já estavam próximos de se aposentar. Ou seja, o homem já tinha 33 anos de contribuição, faltavam 2 anos para ele se aposentar. Ou a mulher tinha 28 anos de contribuição, faltavam 2 anos apenas para ela completar os 30. Para essas pessoas que estavam próximas de atingir o tempo de contribuição, o tempo mínimo para essa espécie de aposentadoria, ainda há uma regra de transição. Essa regra de transição ela vai até 2033 em alguns casos, ela vai aumentando ano a ano. Mas para as pessoas mais jovens, para as pessoas que não estavam próximas de se aposentar por tempo de contribuição, esse tipo de aposentadoria não existe mais, aí essa pergunta já nem se aplica. A pessoa pode ter 35 anos de contribuição, pode vir a ter os 30 anos de contribuição no caso da mulher, mas vai ter que esperar completar a idade. Idade mínima, lembrando, homem 65 anos, mulher 62 anos. A forma de cálculo também mudou das aposentadorias. Antes, nós pegávamos a média de todas as contribuições do cidadão, de julho de 94 até a data do pedido, atualizávamos, corrigíamos e excluíamos as 20% menores. Pegávamos as 80% maiores e dali a gente fazia uma média. Essa média era o salário de benefício. Com a reforma agora não se exclui mais os 20%. Nós já estamos utilizando 100% de todo o período contributivo do cidadão, ou seja, a média de todas as contribuições de julho de 94 em diante até hoje. E aí se divide pelo número de contribuições e chega-se ao valor do salário de benefício. Aí nesse caso vai ter, com certeza terá mais uma perda, né? Porque se você pegar do tempo, vamos supor que a pessoa trabalhou 35 anos e vai se aposentar usando essa nova regra, com certeza vai dar uma achatada na média salarial, né? Antes, quando ela se aposentava por tempo de contribuição, ainda incidia um chamado fator previdenciário, que era justamente para incentivar as pessoas a continuarem no mercado de trabalho, a não se aposentarem tão jovens. Esse fator previdenciário ele reduzia o valor do benefício. Agora, com as aposentadorias programadas, as pessoas terão que chegar à idade de 65 anos, o homem, 62 a mulher, e não terá a opção de se aposentar por tempo de contribuição incidindo o fator previdenciário. Albano, mesmo assim, vamos supor que vamos falar né? Vamos supor que eu tenha aí 60 anos e já contribuí 40 anos como trabalhador, né, na aposentadoria, né? Então, teoricamente, né, se fosse a regra antiga, eu já deveria estar aposentado. Agora, então, mesmo quando eu fiz 65, mesmo contribuindo 40 anos, não vou conseguir, não posso me aposentar. Não vai poder se aposentar, vai ter que esperar os 65, lembrando que tem uma regra de transição que vai até 2033. Então, são 4 regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição e uma regra de transição para aposentadoria por idade. No caso da aposentadoria por idade, a mulher vai se aposentar aos 62, como eu disse. Mas esse ano, no ano de 2020 agora, a mulher deve ter 60 anos e 6 meses de idade ainda. No ano que vem, 61. Em 2022, 61 anos e meio, né, e 6 meses. E só em 2023 que chega aos 62 anos. A aposentadoria por contribuição é a mesma coisa. A regra de transição diz que nesse ano agora, o homem que já completou 35 anos de contribuição e a mulher completou 35 anos de contribuição, deve ter o homem 61 anos e 6 meses de idade e a mulher 56 anos de idade. Então ainda há uma regra de transição para aquelas pessoas que já, como você deu o exemplo, já estavam próximas de aposentar, ou que já têm uma idade mais avançada ou que já têm um tempo de contribuição muito alto. Então,
a regra mudou, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, mas para as pessoas que estavam próximos ainda há uma regra de transição, portanto é hora da gente se informar, estudar, ouvir o programa, ler a emenda, entrar no site do INSS para saber como são essas regras de transição, porque em alguns casos a pessoa, mesmo ainda não tendo essa idade mínima, ainda pode se aposentar. Legal. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Bate-Papo com o Porto e hoje conversando com o Albano, gerente executivo do INSS, especialista aí nas regras novas de aposentadorias, benefícios, de modo geral, como pensões, né? E também o auxílio maternidade e outros. Albano, a Maria, aqui é do Jardim Novo Mundo, ela está perguntando o seguinte: o que acontece a uma pessoa que já reunia as condições para se aposentar, mas não fez o pedido antes da reforma entrar em vigor? O que acontece com essa pessoa? Essa pergunta da Maria também é uma pergunta muito boa. A emenda constitucional, como não podia deixar de ser, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, ela já prevê essa regra do chamado respeito ao direito adquirido, né? Portanto, as pessoas que já reuniam tempo de contribuição, idade mínima, todos os requisitos para a concessão de um benefício antes da data de publicação da Emenda Constitucional 103, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019, essas pessoas, mesmo requerendo o seu benefício após a data da reforma, terão seu direito respeitado, retroagido, né? Retroagido até a data onde eles completaram o direito à concessão dos benefícios, a não ser que ele queira um benefício com a aplicação das regras posteriores trazidas pela emenda constitucional. Se for o caso, ela terá o benefício enquadrado nas novas regras, mas se ela quiser o benefício, se a pessoa quiser requerer um benefício com as regras antigas, com a data da análise anterior à data da emenda, ela vai ter seu direito respeitado, vai ter seu direito adquirido garantido. Lembrando que a pessoa, o cidadão, ele recebe o seu benefício a partir do seu pedido, a partir da data do requerimento. Portanto, essas pessoas, mesmo que tenham direito antes da emenda constitucional 103, mesmo que tenham direito antes da reforma, se ela pedir, vamos dizer, hoje, que é dia 11 de fevereiro, ela vai receber a partir de 11 de fevereiro, mesmo tendo direito a se aposentar ou a pedir um benefício em data anterior. Ela só vai receber o benefício a partir de hoje. Com a regra antiga. Com a regra antiga. Ela garante a concessão do benefício nas regras antigas, porém o pagamento do benefício a partir do dia em que ela pediu, que ela requeriu o seu benefício. Legal, tá aí, dona Maria. Então, tirar da sua dúvida. Agora tem uma pergunta aqui do programa, né, da MAC Rádio. Com essa reforma, resolveu o problema da aposentadoria a curto prazo? Já que as grandes aposentadorias e benefícios estão no Congresso e no Senado, nos ministros dos Supremos, militares e também no Judiciário. Tá, uma pergunta interessante, uma pergunta que a população se faz, né, uma vez que foi muito orientada nesse sentido quanto do debate da reforma. Então, são regimes de previdência distintos, é bom esclarecer. A reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103, ela trouxe mudanças para o regime geral de previdência social, que são segurados do INSS. Ela trouxe mudanças também para o regime próprio do Poder Executivo Federal, que são os servidores públicos federais. E ela trouxe algumas regras para os servidores estaduais, municipais, porém ela não tem o condão, ela não tem o poder de mudar diretamente essas regras. No caso do judiciário, como ela perguntou, a emenda constitucional ela não atinge, o judiciário ele é regido pela LOMAN, que é a lei orgânica da magistratura, e ela não foi alterada, ela sim precisaria passar por uma alteração. E no caso dos militares, da mesma forma, essa emenda constitucional 103 ela não trata de militares, ela trata, como eu falei, do regime geral e do regime próprio. Para os políticos, deputados e senadores, ela trouxe uma inovação, que foi a instituição também de uma idade mínima, como no regime geral, 65 anos homem, 62 anos mulher, e os parlamentares federais que assumirem essa função de deputados, né, de senadores, depois da data da entrada da reforma, elas vão contribuir somente sobre o teto do INSS, que é por volta hoje de R$6.000, e só poderão se aposentar
com benefício até este valor. Lembrando que nada impede dessa categoria de trabalhadores, de políticos, terem uma previdência própria, né, um regime próprio que, mediante uma contribuição também logicamente maior, os faça se aposentar, os permita se aposentar com um salário de benefício maior do que o teto do INSS. Legal, Albano. Então tá aí também, respondida a pergunta aqui da Maquirrado. Eu quero agradecer a audiência aí da Maria Fernanda. Obrigado aí, Maria Fernanda. O Rodrigo, o William Magno, o Gil do Porto, o Fábio Garcia, muito obrigado. O Armando Barbosa de São Paulo. E Armando, como é que tá a chuva aí em São Paulo? Tá feia a coisa, hein? A Vaneide Dantas também de São Paulo. A Maria Aparecida do bairro Jardim Primavera. E a Quitéria também aí do Vila Cruz. Muito obrigado aí por enquanto. Depois eu falo mais um pouquinho de vocês. Obrigado pela audiência. Vamos continuar aí com as nossas perguntas. Albano, o pensionista do INSS, por morte do pai ou da mãe, perde a pensão quando atinge a maioridade, ou seja, os 18 anos, com a nova regra? É uma ótima pergunta também. No caso dos dependentes de pensão por morte, a duração do benefício, ela não houve uma mudança substancial na regra. No caso dos filhos menores, dos dependentes menores, recebedores de pensão por morte, a idade permanece a mesma e não é 18 anos, ela é até os 21 anos. Então, o filho menor recebe a pensão deixada por seus pais até completar os seus 21 anos de idade. A partir desse momento, a partir de quando completa os 21 anos de idade, aí sim a pensão por morte ela é cessada. E essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, nos mandam também, se é aos 18 anos, se é aos 21, ou até se é aos 24, quando a pessoa faz faculdade, né, quando o recebedor de pensão faz faculdade, mas nesse caso não se aplica, é sempre até os 21 anos de idade, a não ser naqueles casos de menores inválidos, né, inválidos e incapazes, que aí sim o recebimento da pensão por morte ele ocorre até que cesse essa incapacidade. Legal. Agora tem uma pergunta aqui, até eu tentei descobrir o que significava, né? O que é o LOAS e a quem é destinado no caso? Então, o LOAS é um benefício assistencial, ele tem uma legislação própria. Eu não conhecia essa sigla. É o LOAS, e LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. E aí ele é um benefício assistencial que, embora não seja um benefício previdenciário, ele é administrado, ele é gerido pelo INSS. Então, o INSS é que analisa os requerimentos desse tipo de benefício LOAS. E existem duas espécies de benefício LOAS, desse benefício assistencial. Primeiro, benefício LOAS ao idoso, ou seja, o homem ou a mulher, nesse caso não há distinção de idade, o homem ou a mulher, ao completar 65 anos e não ter direito a uma aposentadoria, não ter os requisitos mínimos para uma aposentadoria e nem tampouco ter condições de manter a sua subsistência, ele faz um cadastro no CRAS do município, onde estão as assistentes sociais, se inscreve num programa chamado CadÚnico, demonstrando que não tem renda alguma, que a renda familiar não ultrapassa um quarto do salário mínimo por pessoa, e aí, tendo a idade de 65 anos, ele recebe esse benefício assistencial chamado LOAS, Porto, que é no valor de um salário mínimo. E o outro benefício LOAS, além do idoso, é para o deficiente. Então, independente da idade, se a pessoa tiver uma deficiência, e o critério renda, nesse caso, também se aplica, a renda per capita familiar não ultrapassar um quarto do salário mínimo, ele passa por uma avaliação social, passa por uma perícia médica do INSS, e a ele é concedido também o benefício LOAS assistencial deficiente, também no valor de um salário mínimo. Muito bem. Está aí bem explicado o LOAS. Fiquei craque no LOAS agora, hein? Com a pessoa que não trabalha formalmente, Albano, como que ela pode contribuir com o INSS? A pessoa que não trabalha formalmente, ela é chamada de segurado facultativo, ele não é um segurado obrigatório do INSS, mas é importantíssimo que ela contribua, uma vez que o INSS disponibiliza benefícios justamente para quando a pessoa ficar incapaz de trabalhar, ou quando a pessoa falece, ou até na velhice, como a gente tem visto aqui
nos mais variados tipos de benefícios que a gente tem discutido e apresentado aqui. Para ela pagar é muito simples. Ela pode comprar um carnê numa papelaria, aquele carnezinho laranja, ou ela pode, no Internet Banking, para quem está habituado, para quem sabe mexer, lá do seu banco, já programar a sua contribuição, e até o dia 15 de cada mês ela começa a pagar a competência do mês anterior. Então, nós estamos hoje no dia 11 de fevereiro, quando for no dia 15 de fevereiro, que é o prazo, né, de vencimento, o cidadão pode começar a pagar, pode pagar a competência de janeiro. Quando for no dia 15 de março, o cidadão paga a competência de fevereiro, e assim por diante. Ela paga, como eu disse, através do carnê, ou lá no próprio Internet Banking, e ela passa a ser uma contribuinte facultativa do INSS, tendo os mesmos direitos do segurado obrigatório. Porque, por exemplo, o segurado que é empregado, quando ele começa a trabalhar, ele é registrado, ele não tem a faculdade de escolher contribuir para o INSS ou não. Ele já é um segurado obrigatório, ele já começa a contribuir. O contribuinte individual, da mesma forma, um advogado, um contador, ele tem que contribuir para o INSS como autônomo, como contribuinte individual. E até é uma oportunidade boa de a gente divulgar, aquela pessoa que ela quer empreender, um MEI, um microempreendedor individual, ela também começa a contribuir para o INSS assim que ela se formaliza. Só que no caso do MEI, a contribuição ela é muito baixa, ela é muito pequena. Então, compensa muito, compensa absurdamente contribuir para o INSS. Para você ter uma ideia, para essas pessoas, microempreendedoras individuais, a contribuição é de 5% de um salário mínimo. Ela paga 5% de um salário mínimo, aí pode ser um sapateiro, um pipoqueiro. Lá no site do microempreendedor individual tem todas as profissões, costureira, todas as profissões que a pessoa pode e deve exercer para se formalizar ao MEI. E além dela dela se formalizar, ter o CNPJ, ter uma nota fiscal, poder vender para prefeituras, para estado, poder também vender para uma escola, ela passa a ser contribuinte do INSS pagando apenas 5% de um salário mínimo, que hoje vai dar em torno de R$ 52, R$ 53 reais. E aí, né, só fazendo uma conta rápida, como a gente viu no caso do salário maternidade, são 10 meses de carência. R$ 52 reais vezes meses de carência vai dar R$ 520 reais. A pessoa investiu, né? A pessoa pagou por 10 meses, R$ 52 reais, investiu, ele pagou R$ 520 reais. Quando ela vai receber o salário maternidade, ela vai receber por 4 meses o valor de um salário mínimo, mais o 13º proporcional. Então, tendo pago R$ 500 reais, a pessoa vai receber ali em 10 meses, né? Depois de 10 meses, para ajudar ali nos primeiros meses do filho, R$ 4.500 reais. Então, vale muito a pena. Quem ainda não se formalizou deve se formalizar, e as alíquotas de contribuição são essas: 20% para o autônomo, para o contribuinte individual, e apenas 5% no caso do MEI, microempreendedor individual. Legal, Albano. Nós vamos para um rápido intervalo, gente, e nós voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Bate-Papo com o Porto, e falando aqui com o Albano, gerente executivo do INSS, especialista em aposentadorias e todos os benefícios do INSS. Albano, qual o texto máximo da aposentadoria atual? Aliás, o teto máximo. O teto do INSS hoje, o teto das aposentadorias, é por volta de R$ 6.000. R$ 6.032, se não me engano, porque houve um reajuste, né? Todo começo de ano há um reajuste no valor dos benefícios e há um reajuste no valor dos salários mínimos. E aí, com isso, a alíquota mínima e a alíquota máxima do INSS também aumentam. No caso mínimo, um salário mínimo, no caso máximo, hoje, por volta de R$ 6.000. O novo valor, então, né? Isso. A Fernanda, inclusive é sua amiga e minha amiga também, a Fernanda Soares. Quero mandar um abraço para você, viu, Fernanda? Um beijo no coração. Essa menina é 10. Em todos os sentidos, né? Como bondade e como ser humano. Fernanda, a gente tem uma parceria ótima entre o INSS e o PROCON. Sempre que há casos de cidadãos que a procuram reclamando sobre empréstimos consignados ou alguma reclamação que tenha qualquer tipo de relação com o INSS ou com os seus benefícios, ela sempre entra em contato lá com a gente está até trabalha ali próximo, né? O PROCON é perto do INSS, para quem conhece, né? Ali perto da Avenida Francisco Salles, o PROCON é na Rua Pernambuco, então a gente trabalha em parceria, e a gente lá no INSS, nós buscamos trabalhar sempre em parceria com todos os órgãos, com todos os entes públicos. Nossa gerência executiva aqui representa 70 municípios da região, nós temos 12 agências no município, e a gente tenta, ao máximo, trabalhar em parceria com as prefeituras desses municípios, com o PROCON,
com sindicatos, porque são entes públicos, né? E a gente trabalhando junto, tudo fica mais fácil, mais simples de se resolver. Unir os esforços, né? Sim. Então, a Fernanda ela pergunta o seguinte, como são realizadas as perícias do INSS para verificar quanto tempo a pessoa deverá ficar afastada de suas atividades laborais em decorrência, por exemplo, de um acidente de trabalho? O INSS ele possui duas espécies, né, na verdade 3 espécies de benefícios para incapacidade. Nós temos o auxílio-doença, nós temos a aposentadoria por invalidez e nós temos o auxílio-acidente. Todos esses benefícios, e aí foi a pergunta da Fernanda, eles são analisados, primeiro, por um servidor do INSS no que diz respeito à carência. No caso do benefício de auxílio-doença, há uma carência mínima de 12 meses de contribuição para o contribuinte individual. Então é feita essa análise prévia por parte de um servidor do INSS e, havendo a carência, há também a parte pericial, que é feita por um médico perito, um servidor médico perito federal, que é competente, né, que é a quem cabe fazer a análise da incapacidade, se permanente ou se temporária, e por quanto tempo o benefício será pago, qual a duração desse benefício. Então essa avaliação ela é feita por um perito médico federal, e a quem cabe avaliar, periciando o cidadão assegurado e analisando os laudos, analisando os exames que o cidadão levará no dia da sua perícia. Muito bem. Está aí, Fernanda, respondida a pergunta. Com o beneficiário, né, como o beneficiário deve proceder se verificar algum tipo de desconto, a gente acabou de falar sobre isso, que não reconheça em seu benefício, ou seja, se a pessoa é aposentada e veio algum valor descontando aí no seu rendimento, como que ela deve proceder? É uma pergunta muito importante também, é uma pergunta super válida. Porque hoje tem bastante, né, Albano? Você vê nos bancos, nas ruas, as pessoas abordando, principalmente as pessoas de mais idade, e em muitos casos até enganam, né, as pessoas. Essa pergunta nos leva àquela informação do início do programa, Porto, que é o aplicativo Meu INSS. Então é importante que todos os aposentados, todos os pensionistas, todos aqueles que recebem o benefício do INSS, baixem o aplicativo, façam a sua senha e acompanhem mensalmente o seu extrato de pagamento. Então, se a pessoa recebe hoje o valor de um salário mínimo, ela não pode chegar no banco no mês que vem sem ter feito qualquer tipo de empréstimo consignado ou autorização para nenhum sindicato, para nenhum órgão de representação. Sem ela ter feito nada disso, ela não pode chegar lá no mês seguinte e receber R$50 a menos, R$10 a menos, R$15 a menos, que seja. Então, é importante que ela tenha acesso ao seu extrato, que ela veja o que está sendo descontado, se o desconto foi autorizado por ela, e caso não seja, que ela procure o INSS, que ela ligue na Central 135, que ela entre na página do Banco Central e faça uma reclamação ali, se for o caso, porque podem acontecer diversos fatos. Pode ser um empréstimo consignado indevido, pode ser o desconto de um órgão de representação, de um sindicato indevido, pode ser uma abertura de conta corrente com cobrança de taxa mensal indevida, pode ser um empréstimo bancário, como eu falei, indevido, podem ser diversos, podem ter sido diversas ações que, se o cidadão ele não tiver acesso ao seu extrato através do INSS, ele pode, como você disse, ser facilmente enganado por um funcionário, por alguém ali que oriente, falar, isso aqui é uma taxa que o INSS ano ou todo mês, e não tem nada disso. O INSS não desconta taxa alguma. Eu acho que é o momento, aproveitando a participação da Fernanda, do PROCON, é o momento da gente esclarecer que o cidadão ele tem o direito de receber o seu benefício no banco que ele quiser, ele tem o direito de ter o seu benefício pago no banco que ele escolher, sem pagamento de taxa nenhuma. Quando não existe obrigatoriedade nenhuma de se abrir uma conta corrente, se pagar uma taxa no seu benefício, não existe nada disso. É um direito do cidadão escolher o banco que ele quer receber e não ter descontado nenhuma taxa, a não ser que ele queira, né? Aí a gente tem, por exemplo,
a resolução do Banco Central que autoriza a pessoa a ter uma conta corrente, qualquer cidadão, sem cobrança de taxa, fazendo 4 saques ao mês, tirando 2 extratos, é um número limitado. A não ser que ele queira mais que isso, e aí sim ter acesso a um pacote de serviços, né, bancários, ele tem direito de receber o seu benefício em qualquer banco, sem qualquer tipo de desconto. Então, na verdade, Albano, até assim, ele pode escolher o banco? Pode escolher o banco. Na verdade, hoje existe um pregão nacional, onde os bancos interessados concorrem. Aqui no nosso caso, não é propaganda, mas é importante a população saber. Na nossa região, o banco vencedor do último pregão foi o Banco Mercantil. Então, todos os novos benefícios concedidos pelo INSS, eles vão para o Banco Mercantil. Se o cidadão, por algum motivo, não quiser receber nesse banco, vencedor do pregão, basta ele procurar o banco de preferência dele, conversar com o gerente, conversar com o funcionário lá do banco, e essa pessoa vai dar orientação, vai fazer todo o trâmite para o benefício ser transferido para lá. Então, no INSS, ele não escolhe o banco que ele vai receber, mas ele vai ao banco da preferência dele, com o número do benefício, que ele já recebe hoje no Banco Mercantil, né, aqueles novos, e fala que quer receber nesse novo banco, e o funcionário, o gerente dessa instituição financeira, vai saber como proceder para fazer essa alteração. Muito bem. Quero mandar um abraço também para Cristiana Magaldi, a Cris, minha amiga Cris, um grande abraço, viu? Maridão também aqui em sintonia, o William, Magno, prestigiando aqui o Albano aqui do INSS, falando sobre os benefícios. Olha, gente, eu quero dar um recadinho aqui. Infelizmente, né, já começamos o ano com vários feminicídios aí, o cônjuge matando seu parceiro, e toda essa loucuraiada toda que o ser humano está realmente descrente da vida. Eu não sei o que acontece. Albano, tantos casos de feminicídio que você ouve aí pelo Brasil afora, né? E em Poços começou assim assim, ter um início aí de uma sequência, né? Então acho que a gente tem que procurar mais pensar em Deus, sei lá, se pegar em alguma coisa que acredite na vida, né? Porque a vida é muito bela. Nós não podemos tirar a vida, né, do próximo de uma forma banal por causa de coisas fúteis, né? Só porque às vezes a pessoa não gosta mais, terminou o relacionamento, vai para outro. Faz parte da vida, né? Ninguém é eterno, juntos ou separados, né? Então pense um pouquinho. Acho que a família também deve estar mais próximo do seu filho ou da sua filha, orientando, buscando sempre informar, né, sobre o parceiro, ter um diálogo mais próximo para a gente poder, talvez, não vou sanar ou diminuir os problemas familiares aí em termos de feminicídio, né? No caso da menina Ágata, a menina de 13 anos, né? Eu não estou aqui para criticar, mas eu sou pai de 2 filhas e jamais iria aceitar uma criança de 13 anos namorar uma pessoa de 61 anos. Realmente não tem estrutura nenhuma. Mas eu acho que cabe aí a Secretaria de Serviços Sociais também, a família buscar ajuda, né, para tentar orientar, né, já que talvez não tenha tanta orientação aí no caso da Ágata, mas procurar ajuda, porque uma pessoa, uma criança, né, vamos dizer assim, uma criança de 13 anos, ela tem que estar na escola estudando, não pensando em namorar, né? Eu acho que tem que procurar educação, aprendizagem, né? Essa é a minha dica aqui, né? Hoje é terça-feira, uma semana bastante chuvosa. Então, gente, vamos ter mais amor aí no coração, com a família e com o próximo também. Muito bem, tá dado o recado aí. Quero agradecer aí todo o envolvimento aí das pessoas que fizeram aí para que tivesse a passeata aí no sábado às 16h30, que ocorreu, né? O pessoal do Jornal da Mantiqueira, o Luciano e tudo mais aí, a sua equipe e todos os participantes. Quero também mandar um recadinho, foi muito legal o jogo da Caldense, viu, gente? Olha só, vai ter o próximo jogo, eu não sou caldense, né? Mas
como mora em Poços de Caldas, assumi o segundo time de coração, a Caldense. Então a veterana aí, foi um jogo muito bacana, o técnico e todos os jogadores estão de parabéns. Foi um jogo maravilhoso, com muita calma, tinha muita criança, jovens, né? Então tinha mais ou menos aí, Albano, não sei se você gosta de futebol, mas quase 3 mil pessoas, né? Então foi um público maravilhoso, mesmo com aquela chuva que não parava nunca, vinha sempre mansinha, mas chovia. E foi um belíssimo jogo também, sem violência, com bastante futebol e arte. Vamos aqui voltar para as nossas perguntas, Albano. A partir deste ano, mulheres precisam ter no mínimo 56 anos. Nós já falamos sobre isso, mas essa aqui foi a dona Rose, lá da Zona Sul, que perguntou. A partir deste ano, as mulheres precisam ter no mínimo 56 anos e 6 meses de idade e 15 anos de contribuição, e o homem 61 anos e 6 meses e 20 anos de contribuição para dar entrada no seu pedido na aposentadoria com a nova regra? Olha aí a confusão. Você vê? Falei para você que ia ter, né? Exato. As pessoas, elas têm que colocar em mente que não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Não adianta ter a idade mínima para se aposentar depois da emenda constitucional passou a ser do homem 65 anos de idade e da mulher 62 anos de idade. Nesses casos, ela colocou aí um exemplo da regra de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição, que é quando o homem tem 35 anos de contribuição e a mulher tem 30 anos de contribuição. Nesses casos, e para essa espécie de aposentadoria, há uma regra de transição que diz, sim, que se o homem tiver 35 anos de contribuição completos agora em 2020 e 61 anos e meio de idade, ele pode se aposentar por tempo de contribuição. E a mulher, se tiver 30 anos de contribuição no mínimo e 56 anos e meio de idade, pode se aposentar também esse ano, entrando na regra de transição. Essas idades mínimas elas vão aumentando gradativamente até o ano de 2031, quando a gente chega na idade mínima de homem 65 e mulher 62. Mas veja, essa aposentadoria é por tempo de contribuição, quando o homem possui 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. Ela não é para aposentadoria por idade. Então você vê que está uma pequena confusão. E é natural. São, como eu falei, uma regra de transição para aposentadoria por idade, 4 regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, tem regra de transição para aposentadoria do professor, tem regra de transição para aposentadoria especial. Então, é natural que tenham muitas dúvidas e é para isso que a gente está aqui hoje no programa, para tirar essas dúvidas, e é para isso que a gente está lá na INSS também, trabalhando para reconhecer o direito da melhor forma possível, da maneira mais justa e legal possível. Olha, gente, eu estava conversando aqui com o Albano aí no intervalo do programa, e a gente estava comentando sobre as pessoas que estão muito aí na mídia, nas redes sociais, falando, na própria TV, que o governo convoca as pessoas que já são do INSS, mas estão aposentadas, para voltar a trabalhar, para ajudar no mutirão, vamos dizer assim, para tentar agilizar a aposentadoria. O Albano comentou comigo. Albano, você quer falar aí sobre esse caso? Sim, são ações pontuais, né, do governo federal para que consiga dar vazão ao grande estoque de requerimentos que o INSS tem hoje. Há cerca, como já foi divulgado, cerca de 2 milhões de processos ainda na fila para análise, e uma ação que o governo federal divulgou, que tem interesse de fazer, que julga ser uma solução, é a convocação de militares da reserva e de servidores já aposentados do INSS para auxiliar no atendimento ali da agência. E aí, com isso, liberar os servidores que nós temos hoje nas agências para análise de benefícios. O que o Porto me perguntou foi se esses servidores aposentados, se os militares já estavam sendo convocados, como que estava, né, esse movimento. E o que eu falei para ele é que ainda não houve um início desse processo. Houve uma autorização, primeiro, para que os militares da reserva possam trabalhar em qualquer órgão, quando necessário, e só. Ainda há uma necessidade de regulamentação por parte do INSS, do Ministério da Economia, do Ministério da Defesa também, para saber como que vai ser esse processo. No caso dos militares também, para avaliar como que vai ser esse processo, e aí como
como é no serviço público, né? Haverá uma abertura de edital, um chamamento dessas pessoas, dos militares, dos servidores aposentados, depois uma convocação daqueles que se interessarem, depois um treinamento, uma capacitação. Portanto, o que a gente quer dizer com isso é que as soluções elas não têm resultado prático imediato. Qualquer ação que seja implementada por parte do INSS ou de qualquer órgão, né, federal, ela demanda um tempo de maturação, uma curva de aprendizagem. Então, o efeito dessas ações, após iniciadas, como eu falei, elas não se iniciaram na prática ainda, mas após iniciadas, os efeitos só serão sentidos depois de 6 meses, 8 meses, possivelmente até depois de 1 ano ainda. Muito bem. Bueno, você tem alguma colocação aí das perguntas que nós fizemos aqui no programa? Que não, assim, você tem alguma outra que você acha que é importante para os nossos ouvintes? Eu acho que... Alguma orientação? A orientação principal que eu tenho que falar sempre, que eu gosto de falar sempre, é baixem o aplicativo Meu INSS no celular agora. Está ouvindo o programa, está ouvindo pelo celular, né, pela internet, isso. Que a rádio é a rádio que se escuta à distância, que se ouve pela internet. Baixem o aplicativo. Tem lá para o Android, na Google Play, e tem lá também para o iPhone, né, na loja, no iOS, no aplicativo iOS, na Apple Store. Então tá lá, Meu INSS, baixa o aplicativo, faça a sua senha e lá você tem acesso a todos os benefícios do INSS, inclusive você pode simular seu tempo de contribuição, sua aposentadoria, o valor de um possível salário de benefício. Então a primeira dica que eu tenho que dar é essa: baixe o Meu INSS, o aplicativo. E aí acho que as perguntas foram bem pontuais, foram bem no foco das mudanças, né, trazidas pela reforma, a mudança da pensão por morte, a mudança dos 60%, né, e não mais do valor integral, a mudança das aposentadorias, que agora há sim uma idade mínima para se aposentar e não mais só por tempo de contribuição. Maternidade, então, o salário maternidade também. Então, acho que foram perguntas super válidas, super inteligentes, interessantes, e não tem mais nenhuma consideração a fazer. Só agradeço novamente o convite. Como eu falei, a gerência executiva do INSS aqui em Poços de Caldas, ela abrange 70 municípios, 12 agências, então é um trabalho que a gente faz lá de gestão muito sério para dar uma resposta rápida e eficiente para a população aqui da região. E agradeço muito o convite e estou à disposição para, quando precisarem, caso tenha alguma pergunta que seja enviada depois, né, que seja enviada posteriormente, pode me enviar, o Porto está aqui com os nossos contatos, a gente responde com o maior prazer. O que a gente quer é que a pessoa, que o cidadão, não tenha dúvida sobre os seus direitos e que tenha o seu direito reconhecido prontamente pelo INSS, que é o meu caso, ou por qualquer outro ente público, que é o que a gente espera, como a gente paga imposto. A gente quer ir num ente público, a gente quer ir num órgão público, estadual, federal, municipal, a gente quer ser bem atendido e quer ter o seu direito reconhecido. Aqui no INSS, o que a gente faz todos os dias é a busca incessante por esse reconhecimento de direito com eficiência, com a qualidade que o cidadão merece. E você está de parabéns, aí até quero mandar um abraço aí para sua secretária, que nos atendeu, até que quando eu entrei em contato contigo, você estava de férias. Então ela foi muito solícita e toda atenciosa, e mesmo o pessoal também, para todo mundo do INSS lá, eu conheço a Amanda, mas independente disso, você vai lá, eu já fui várias vezes acompanhando algumas pessoas, e você vê o entusiasmo das pessoas para atender, com toda a dedicação e com educação, que é o principal, né? Então você leva aí meus parabéns, e os parabéns aqui da MAC Rádio aí. Quero te agradecer demais também pela sua disposição e também a sua atenção que você deu com a gente. Você esteve aqui com a gente, mesmo de férias, dando um retorno, viu? Tá joia. O pedido para a entrevista, né, ele foi encaminhado para a assessoria de comunicação social. Nós não somos autorizados a vir de espontânea vontade para entrevistas. Então a gente fez, né, a Ana fez esse encaminhamento para a gente, a nossa colega lá do INSS, a estagiária da comunicação social, e deu tudo certo e a gente está aqui hoje. E aí agradeço o reconhecimento pelo trabalho. Os servidores do INSS são servidores que se dedicam, são servidores que atuam
que gostam do que fazem, né? Você entra no INSS, você se apaixona pelo que faz, pela concessão de benefícios, pelo atendimento ao público. Então, vou levar os parabéns para eles, vou levar esse reconhecimento para eles. Para a gente é muito importante, mesmo sabendo, como eu disse, que não é nada mais do que a nossa obrigação. A gente é servidor público e a gente está no lugar que a gente está para servir ao público, para servir ao cidadão. Então, a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. E é o que a gente busca fazer todos os dias. Muito bem. Gente, o programa está terminando. Quero agradecer demais aí a audiência, a sua audiência, né, de todas as pessoas que eu citei aqui no programa e mesmo aquelas que eu não citei. Muito obrigado. É uma ótima terça-feira, mesmo com a chuva aí. A previsão da chuva aí até final de semana. Então, temos que nos agasalhar, tomar cuidado no trânsito, ter calma. Você que é motoqueiro, vai com calma aí para não acontecer nenhum acidente aí, não se envolver em acidente, né? Porque a vida é muito importante, é muito valiosa. Então, uma ótima semana, fique com Deus e um excelente final de semana. Beijo no coração, fui! Termina aqui o Bate